Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Tem desfalque de última hora. Aliás, o técnico Jorge Sampaoli tem problemas para montar a equipe porque ele está com muitos desfalques, tá? Então tem desfalque de última hora, tem garoto da base relacionado de última hora, e essa notícia eu sei que vocês vão gostar. Vamos falar também sobre a possibilidade de Pedro e Gabigol juntos novamente. Será Matheus Cunha ou Agostinho Rossi? Matheus Cunha chegou ao Rio de Janeiro, treinou e viajou com o grupo para Cariacica, mas tem muito torcedor esperando aí a estreia do Agostinho Rossi. Vamos falar também sobre o Everton Ribeiro, porque tem alguns clubes aí no mercado da bola fazendo sondagens pelo Everton Ribeiro, e a gente vai explicar para vocês como está a situação, a possibilidade ou não de renovação de contrato do Everton Ribeiro, que termina em dezembro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. Você que está assistindo a gente também, se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e nesta quarta-feira tem novidade aqui no nosso canal, tem uma entrevista exclusiva com ele, o maior de todos, o Zico, isso mesmo, ele falando de Gabigol, Bruno Henrique, falando da temporada do Flamengo, do Sampaoli, Copa do Brasil, tudo isso e muito mais. Então você que está acompanhando a gente, ativa já o sininho, já liga o sininho para você acompanhar essa entrevista que está show de bola nesta quarta-feira, beleza? Então vamos que vamos começar aqui, ó, porque o Sampaoli tem muitos desfalques para esse jogo contra o Atlético, né? O Arrascaeta e o Luiz Araújo já são desfalques há um tempinho, né, no Flamengo. O Bruno Henrique e o Ayrton Lucas estão suspensos. E o Felipe Luiz, gente, Felipe Luiz teve uma lesão na coxa detectada, né? E ficou de fora da viagem, também não estará presente nesse jogo. Problema para o Sampaoli na lateral esquerda, a gente vai explicar para vocês o que o Sampaoli deve fazer. Além desses jogadores, o Eric Pulgar, que está em campo com a seleção chilena na noite desta terça-feira, também não vai chegar a tempo. Aí foi uma decisão do Flamengo, que preferiu não agilizar uma volta do Pulgar direto para Cariacica, para ele poder descansar e estar 100% para o jogo de domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tá? Então vamos começar. Sem o Ayrton Lucas suspenso e o Felipe Luiz lesionado, o Sampaoli deve colocar o Everton Cebolinha como ala pela esquerda. Tá? Existe essa possibilidade, com ele entrando ali com 3 zagueiros. Vale lembrar que o Atlético Paranaense também tem desfalques. Não terá Vitor Roque e nem Fernandinho, que estão suspensos. Então são 2 destaques importantes aí para o Atlético Paranaense. No gol, muita gente está esperando pela estreia do Agostinho Rossi. Aliás, eu tenho informação que o Agostinho Rossi vem treinando bem, vem treinando muito saída de bola com os pés também. E ele treinou essa semana toda, essa semana cheia com o grupo, já que o Matheus Cunha estava com a seleção pré-olímpica, mas o Matheus chegou nesta terça-feira, na manhã dessa terça-feira, foi direto para o Ninho do Urubu, treinou e ficou à disposição do Sampaoli, viajou com a delegação. E assim, isso aí foi uma iniciativa do Flamengo, que comprou o voo antecipado para ele voltar o quanto antes. Então, o Flamengo não quis esperar, por exemplo, né, a logística da CBF. O Flamengo se antecipou, comprou voo para ele e trouxe o Matheus Cunha a tempo de treinar com o grupo e ficar tranquilamente à disposição do técnico Jorge Sampaoli. Então, muita gente está nessa expectativa aí. Quem vai jogar? Vai ser o Cunha? Vai ser o Rossi? Mas existe essa possibilidade de ser Matheus Cunha, até pelo esforço que foi feito para que o Matheus Cunha ficasse à disposição. Então, um provável time do Flamengo, uma provável escalação do Flamengo é a seguinte: Matheus Cunha no gol, com um trio de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, né, na lateral direita, Alan, Gerson,
Everton Ribeiro, que treinou também uma boa parte desses últimos dias entre os titulares, e o Everton Cebolinha ali pelo lado esquerdo, fazendo vezes a ala esquerda, com Gabigol e Pedro formando a dupla de ataque. Aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa escalação? Lembrando que no próximo domingo já começa a final da Copa do Brasil, né? E é um jogo importante também, esse jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então aqui vou repetir: Matheus Cunha no gol, trio de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley na lateral direita, Alan, Gerson e Everton Ribeiro no meio-campo, com Everton Cebolinha fazendo a ala esquerda e a dupla de ataque Gabigol e Pedro. Gabigol que no amistoso contra o Zinhos FC no final de semana marcou 3 gols, tá? E o Everton Cebolinha também deixou o dele. Agora vamos falar sobre a recuperação do Arrascaeta e do Luiz Araújo, né? Eles que seguem fazendo alguns trabalhos no campo com o preparador físico e o fisioterapeuta, tá? Eles ainda não treinaram com o grupo, eles fazem um trabalho no campo separado, acompanhado do preparador físico e do fisioterapeuta, tá, galera? As chances ainda são baixas deles estarem à disposição para esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil já no domingo. Tá? O Flamengo trata essa situação com muita cautela e ainda trata com uma expectativa baixa. Né? O que se fala muito nos corredores do Ninho do Urubu é que a tentativa é de prepará-los para que eles estejam à disposição para o jogo da volta, o jogo do dia 24 de setembro, lá no Morumbi. Mas existe ainda que baixa essa possibilidade de pelo menos um deles estar à disposição para o primeiro jogo. A informação que eu tenho é que se um deles estiver à disposição, pode acontecer, o grande problema é que não estará 100%, tá? Então esse é o grande problema, é o que o Flamengo pondera em relação a essa recuperação desses dois atletas que estão se dedicando muito. Eu vi muitos elogios tanto para o Arrascaeta quanto para o Luiz Araújo, né, que estão se dedicando muito, fazendo trabalho em tempo integral para ficarem à disposição para essa final da Copa do Brasil. Everton Ribeiro, né? Nos últimos dias rolou um burburinho aí de uma possibilidade do Everton Ribeiro ir para o São Paulo. Eu fui atrás dessa informação para saber se tinha alguma coisa ali em relação ao São Paulo. O que eu soube foi o seguinte: naturalmente, o Everton Ribeiro está recebendo algumas sondagens, consultas, até porque ele já entrou no período que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? Soube que houve consulta ali, uma sondagem extraoficial do Cruzeiro e do Corinthians, mas nada de São Paulo, nada do tricolor do Morumbi, pelo menos por enquanto. Né? O Everton Ribeiro ele tem o desejo de renovar o contrato com o Flamengo também tem esse desejo de renovar o contrato com ele, é um desejo mútuo. O problema é que o rubro-negro, né, o Flamengo ainda não sabe como é que vai tratar essa situação, se vai oferecer uma redução salarial para ele, por exemplo, né? Como é que vai ser essa conversa essa que só vai acontecer depois da final da Copa do Brasil. Diretoria, jogadores, comissão técnica, tá todo mundo focado nessa final de Copa do Brasil. Inclusive, esses assuntos de renovações eles foram deixados em segundo plano. Uma pessoa ligada a um jogador que está conversando por renovação me disse o seguinte: Raíza, o melhor para todo mundo é deixar esse assunto para depois. Por quê? Porque para poder focar, para poder decidir direito depois, para poder focar nos jogos, não ficar pensando. Além disso, se no meio dessas finais está rolando papo de renovação, o jogador joga mal, já vai falar que é porque está pensando em sair do clube, ou está pensando em outra proposta, enfim, uma série de coisas que podem acontecer por conta de uma situação dessa. Então, o melhor para todo mundo é deixar essas conversas para o segundo plano, né? Então, foi essa informação que eu recebi e o fato do Everton Ribeiro estar, né, naquele momento que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, não preocupa o Flamengo. O Bruno Henrique também está nesse mesmo estágio. Enfim, o Flamengo sabe que o desejo desses dois jogadores, que a prioridade desses dois jogadores é o Flamengo, beleza? O jovem Lohan, tá? Ele foi relacionado
para esse jogo contra o Atlético Paranaense, um jovem muito promissor da base do Flamengo, né? Campeão brasileiro sub-20. Ele já tinha sido relacionado uma vez com o Sampaoli, mas acabou sendo cortado do banco de reservas, né? A última vez que ele foi relacionado pelo Sampaoli. Vamos ver se ele fica no banco de reservas nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Beleza? Uma rapidinha aqui para vocês sobre o Vitor Pereira. O Vitor Pereira está dando entrevistas e falando sobre muitos assuntos, inclusive aqui do futebol brasileiro, né? E ele falou sobre uma situação que ele entende ser um problema hoje no futebol brasileiro, e eu acabei concordando em partes com ele. Vou trazer aqui para vocês o que ele disse. O Vitor Pereira disse o seguinte: no Brasil, ao invés de se valorizar a base, eles trazem de volta os jogadores de 30 anos, né, que estavam na Europa. E jogar numa intensidade alta de 3 em 3 dias, com jogadores de 30 anos para cima, não é fácil. No Brasil, você tem jogadores jovens de muito talento, que é só lapidar. E o que o Brasil faz? Vende esses jogadores. O Brasil, para evoluir em termos de futebol, tem que apostar mais na base, ter mais paciência, esperar eles estarem no ponto e não vender eles que têm capacidade para chegarem a um outro nível. No Brasil, ao invés de construir algo forte com os jovens, se vendem os jovens e ficam com aqueles que regressam da Europa acima dos 30 anos. Então, essa opinião aí do Vitor Pereira, que o futebol brasileiro deveria segurar mais esses atletas jovens. Eu concordo em parte porque eu acho que o futebol brasileiro, os principais clubes deveriam segurar mais as suas promessas realmente, colocar esses jogadores para jogar mais tempo aqui no futebol brasileiro. Se a gente olhar para o futebol brasileiro, né, os melhores jogadores, a maioria, né, são jogadores mais jovens realmente. Tem o Vitor Roque arrebentando lá no Atlético Paranaense como exemplo, tem o Marcos Leonardo no Santos, enfim, tantos outros jogadores, mas também a gente sabe que existe o outro lado da questão financeira. Muitos clubes não têm capacidade de segurar suas joias, né? O futebol europeu aproveita isso e acaba pegando esses jogadores. Mas então foi o que disse aí o Vitor Pereira. E vocês, concordam com o Vitor Pereira? Esqueçam a birra pelo péssimo trabalho que ele fez no Flamengo. Quero saber a opinião de vocês sobre exatamente isso que ele disse. Deixem aí os seus comentários. Uma rapidinha aqui para vocês também, ó. A arrecadação da torcida do Flamengo para a festa no Maracanã tá enorme, né? A festa promete ser gigantesca. A festa promete ser gigantesca. Tem cerca de 150 mil reais já arrecadados pela torcida do Flamengo para fazer a festa lá na arquibancada. E mais uma rapidinha, né? Preocupação aí para o São Paulo. O Arboleda, o zagueiro Arboleda, saiu lesionado do jogo da seleção equatoriana diante do Uruguai. O Equador venceu por 2-1, mas o Arboleda, zagueiro titular do São Paulo, zagueiro importante, saiu lesionado, saiu de maca e com a mão no rosto, assim, demonstrando muita preocupação, né? Sabendo que tem essa final importante aí pela frente. Vamos ver o que acontece com o Arboleda. Galera, mais uma vez, muito obrigada. Não esqueçam, nesta quarta-feira tem entrevista exclusiva com o Zico e tá sensacional. Conto com a ajuda de vocês. Ativem o sininho, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o like, beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.